Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Stephanie Maia Costa, sou geógrafa, especialista em meio ambiente e desenvolvimento regional e mestranda em geografia. E estou trabalhando com vocês nessa disciplina Fundamentos e Processos Industriais. Peço mais uma vez que vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois também postar no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Repito, espero que essa disciplina possa promover expectativas no que se refere aos objetivos que nós vamos buscar alcançar através das temáticas que nós vamos abordar ao longo desse período. Sempre lembrando que inúmeras são as funções de um técnico em meio ambiente. Este profissional ele deve ter um senso crítico e conhecimento sobre tudo o que envolve e atua sobre o meio. A nossa disciplina, eu já falei na aula anterior, ela contempla uma temática importantíssima no que se refere ao meio ambiente. E para um técnico, é fundamental compreender esses processos de produção, além de tudo, como funcionam os processos industriais, os fundamentos desses processos. Ele tem que entender, o técnico tem que saber sobre as normas de controle, os indicadores de qualidade ambiental. Como eu falei na aula anterior, é importante que o técnico saiba aplicar as normas e calcular os impactos. Isso é extremamente importante para um profissional que está aí atuando no meio, Antes de iniciarmos nosso conteúdo que está previsto para esta aula, pessoal, eu gostaria de abordar novamente um pouco sobre o que eu abordei na aula anterior. Algumas questões que eu julgo que são importantes sobre a formação que cada um de vocês buscam como profissional, Na aula anterior eu comentei que o técnico em meio ambiente ele vai atuar em diversas formas, Planejamento na administração, ele tem que saber estabelecer as diretrizes, ele tem que saber as normas, os limites para a ocupação atual e futura de ambiente. Ele também poderá adotar formas que nós consideramos que são necessárias para planejar e gerir, aquela gestão que nós falamos que é capaz de compatibilizar o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo que se tenha desenvolvimento econômico, se tenha conservação ambiental e também que possa garantir, a qualidade de vida. O técnico ele tem que ter a competência de conseguir avaliar a dimensão das alterações ambientais que são provocadas pelas ações antrópicas que podem ser benéficas ou também podem não ser benéficas para o meio ambiente. E também ele tem que saber, além de tudo, ter um senso crítico para promover, buscar formas de solucionar os problemas. E além de tudo, cabe ao técnico, você que daqui a pouco se formará como técnico de meio ambiente, é importante saber desenvolver os valores éticos, as atitudes que de certa forma vão estar coerentes diante da questão ambiental, das questões ambientais, que hoje são tão discutidas. E dentro desse contexto, respeito ao ser vivo e ao meio físico, isso é competência do técnico também ter esse senso, a responsabilidade, se tem na aula passada o altruísmo, a autodisciplina e ainda as características de flexibilidade, aquela questão da orientação global e da capacidade de decidir, num contexto como o de hoje. Todas estas competências fazem parte daquilo que nós chamamos das diretrizes desse curso de meio ambiente que temos aqui nessa instituição de educação. E temos consciência que várias são as áreas de atuação do técnico em meio ambiente. Ele pode atuar, eu citei na aula passada, na prestação de serviços, como um profissional autônomo, ou por meio de sua própria empresa, na verdade. Através também do processo de educação ambiental nas empresas, nos órgãos públicos, nas unidades de conservação, entre outras. Ele também
trabalha com a gestão ambiental, no ecoturismo, nos parques e reservas, nas unidades de conservação, também dentro dos parques e das reservas. Além de tudo, a gestão de resíduos sólidos, por meio da coleta seletiva, diagnóstico ambiental, nos meios físico, biótico, tratamento de águas de abastecimento, a questão da recuperação daquelas áreas que são degradadas, que estão degradadas. Ele tem também a capacidade de diagnosticar, ele pode ter essa competência, controlar a poluição, produção e plantio de mudas, controle de poluição do ar, da água, nos seus diversos, do solo, tratamento de água residuária doméstica ou industrial. O técnico em meio ambiente, ele também pode trabalhar em empresas e órgãos públicos. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, busquem também se atualizar, e é fundamental, né? Então, para dar prosseguimento agora, primeiro eu vou repetir para quem não viu na aula passada, a ementa dessa disciplina, e nós trabalharemos com a caracterização dos processos industriais, tipos de combustíveis, transferências de calor, fluxogramas de processos industriais, tipologia dos resíduos industriais, controle ambiental de processos industriais. É importante também compreender que esta disciplina possui alguns objetivos importantes que eu já citei na aula passada e vou tornar a citar, que refere-se a compreender os processos e projetos industriais, identificar os principais tipos de combustíveis, destacando o impacto da sua obtenção e utilização sobre o meio ambiente, estudar os principais mecanismos de transferência de calor utilizado em escala industrial, estudar os principais tipos de resíduos industriais, estabelecendo uma relação com as formas de tratamento desses resíduos para reduzir o impacto ambiental dessas atividades. Esses são apenas alguns dos objetivos, né? Os principais. E agora, nós iremos iniciar o conteúdo dessa disciplina, que está contido na nossa segunda unidade de estudo. Nós já vamos contemplar também um pouco do outro conteúdo, tipos de combustíveis, e daremos continuidade na outra aula. E gostaria que vocês ficassem atentos aos prazos de estudo dessa unidade que estão disponíveis lá no ambiente virtual de vocês. Vamos começar? Já abordamos na aula anterior um pouco do sistema de produção ao longo do tempo. E compreendemos que as técnicas foram se desenvolvendo, né? Aumentaram as especializações no modo de produzir e fabricar. E nós abordamos em seguida sobre os processos industriais. E hoje nós já vamos falar sobre transferência de calor e sua importância dentro de um processo industrial, bem como os princípios da transferência de calor, quais são os processos através dos quais ocorre a transferência de calor, também os equipamentos que são capazes de realizar a transferência de calor. Assim que nós terminarmos a transferência de calor, nós vamos entrar nos tipos de combustíveis, tá? Não vamos contemplar todo o conteúdo, mas parte dele. Então, vamos lá começar com transferência de calor. Transferência de calor. O calor é a transferência de energia devido a uma diferença de temperatura. Sempre que houver uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios, ocorrerá um processo de transferência de calor. Devemos compreender que analisar o calor é simples. Vamos partir do exemplo que, se dois corpos a diferentes temperaturas são colocados em contato direto, ocorrerá a transferência de calor do corpo que tem uma maior temperatura mais elevada, para o corpo com uma menor temperatura. Então, é possível entender que quando a temperatura entre eles se igualar, terá ocorrido
a transferência. Assim, neste momento em que a temperatura se iguala, nós podemos dizer que nós temos ali um equilíbrio térmico. Ok, seria esse o conceito, a explicação de calor, né? Transferência de calor. A transferência de calor são fundamentais para todos os ramos da engenharia. Engenharia mecânica, a transferência de calor tem sua participação e interferência no que se refere à refrigeração de motores, nos sistemas de ventilação, no condicionamento de ar, por exemplo. A transferência de calor tem também sua importância na engenharia metalúrgica. As transferências de calor se relacionam com processos que nós chamamos de pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, interferindo na construção de fornos, regeneradores, conversores, entre outros. O engenheiro químico, né, também. A transferência de calor tem sua importância. As trocas de calor resultam em fenômenos que nós chamamos de evaporação, condensação e em trabalhos em refinarias e reatores, nas refinarias e reatores. O engenheiro civil, a transferência de calor interfere no isolamento térmico e se reflete na adequação de revestimentos e outros materiais que consideramos adequados, que propiciam o conforto dos ambientes. A engenharia ambiental, né, as trocas de calor vai interferir em processos biológicos, de degradação de matéria orgânica, por exemplo. Todos esses exemplos que a transferência de calor pode influenciar nas áreas está no seu livro. Tá? Então, nós reafirmamos aqui a importância deste processo nestes ramos. É importante compreendermos que a transferência de calor pode acontecer através de 3 mecanismos: condução, convecção e radiação. Então, agora nós vamos entender esses mecanismos um por um, tá? Vamos buscar o conceito de cada um desses mecanismos. Primeiro mecanismo, condução. O modo pelo qual o calor é transferido através de um meio natural, de uma molécula ou átomo, para a sua vizinha. O que acontece? Quando existe um gradiente de temperatura em uma substância, o calor ele pode fluir através dela, sem que haja qualquer movimento de matéria. Aí, se ocorrer essa situação, esse fluxo de calor ele vai receber o nome de condução. Exemplo, aquecimento de uma panela no fogão. A panela não fica quente de uma vez. Irá aquecer primeiro a parte mais próxima da chama. Depois de um tempo, a panela toda estará na mesma temperatura. Para sólidos metálicos, a condução de calor resulta do movimento de elétrons livres, existindo uma estreita ligação entre condutividade térmica e condutividade elétrica. No caso de materiais pouco condutores e em boa parte dos líquidos, a condução de calor ela vai ocorrer através do transporte da quantidade de movimento das moléculas, individualmente ao longo do gradiente da temperatura. Para o caso dos gases, a condução de calor ocorre pelo movimento desordenado das moléculas. No caso de materiais pouco condutores e em boa parte dos líquidos, a condução de calor ocorre através do transporte da quantidade de movimento das moléculas, isso individualmente ao longo do gradiente de temperatura. Para o caso dos gases, a condução de calor ela ocorre pelo movimento desordenado das moléculas. Então agora, esses são os conceitos, né? Nós vamos entender agora convecção. A convecção é a forma de transmissão do calor que ocorre principalmente nos fluidos, que são líquidos e gases, diferentemente da condução, onde o calor ele é transmitido de átomo a átomo, sucessivamente. O que acontece na convecção? Na convecção, a propagação do calor, ela se dá através do movimento do fluido, envolvendo um transporte de matéria. Se uma corrente ou uma partícula macroscópica de um fluido atravessa uma superfície de um volume de controle, certa quantidade de entalpia é inerente a ela, originando um fluxo convectivo de calor. Como a convecção
é um fenômeno macroscópico, ocorre apenas quando existem forças atuando sobre o fluido, de modo a manter sua movimentação frente às forças de atrito. A convecção se relaciona com a mecânica dos fluidos e termodinamicamente é considerada como uma densidade de fluxo de entalpia. Lembrando, pessoal, que a entalpia ela é a quantidade de energia contida em uma determinada substância que vai sofrer reação. Ela calcula o calor de um sistema, ela é a forma mais usada de expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma reação química. A convecção é dita natural quando o fluxo de calor se origina pela diferença de densidade dos fluidos. Gerando gradientes de massa, a convecção é dita forçada quando o fluxo de calor se origina pela ação de dispositivos mecânicos, como agitadores, e o fluxo independe da velocidade aplicada ao equipamento. Em dadas situações, pode ocorrer conjuntamente a convecção natural e a convecção forçada. O sistema de congelamento conhecido hoje como frost-free utiliza a convecção forçada de ar. Nele, há um evaporador embutido e a troca de calor ela é feita com a ajuda de um ventilador que força a circulação do ar. Ok, seria a concepção e o conceito de convecção. Então, vamos tentar elaborar o conceito agora. Na verdade, vocês vão encontrar esses conceitos no livro de vocês, que seria agora radiação. Vamos compreender radiação. Quando a transmissão de energia se dá através do espaço vazio, recebe o nome de radiação. Ao passar por um espaço vazio, radiação se transforma em outra forma de energia e, ao encontrar um meio material, se transmitirá, refletirá ou será absorvida. Apenas a energia absorvida aparece como calor e é quantitativa. Quando a transmissão de energia se dá através do espaço vazio, como disse, recebe o nome de radiação. Quando passa por esse espaço vazio, a radiação ela vai se transformar em uma outra forma de energia. E ao encontrar um meio natural, ela vai acabar se transmitindo, vai refletir ou então vai ser absorvida. E essa energia absorvida, ela, na verdade, vai ser absorvida, aparece como um calor e ela é quantitativa. E dentro desse contexto, puxa um gancho para a gente entender trocadores de calor, tá? Vamos compreender agora trocador de calor. O trocador de calor, ou permutador de calor, é um equipamento utilizado para transferir calor entre dois fluidos, ou entre um sólido e um fluido, ou entre dois sólidos que se encontram em diferentes temperaturas. As duas primeiras situações são as mais corriqueiras. Os diferentes meios podem estar separados por uma parede sólida e nunca se misturar, ou podem estar em contato direto. Sua principal função é arrefecer, resfriar, ou aquecer um determinado fluido. Os equipamentos usados para implementar a troca são denominados de trocadores de calor. O nome já deixa o entendimento. E aplicações específicas podem ser encontradas em aquecimento e condicionamento de ambiente, recuperação de calor, processos químicos, entre outros. Como as aplicações mais comuns desse tipo de equipamento, nós vamos ter os aquecedores, os resfriadores, os condensadores, os evaporadores, as torres de refrigeração, as caldeiras, entre outras. Os materiais empregados na fabricação de trocadores de calor, eles devem possuir o que nós chamamos de elevados coeficientes de condutibilidade térmica. Os mais utilizados geralmente são o cobre, o alumínio e suas ligas. Existem diversas formas de classificar um trocador de calor. Nós podemos ter trocadores de contato direto, trocadores de contato indireto,
trocadores de armazenamento, trocadores de placas, trocadores de cascos e tubos. Podemos classificar em trocadores de contato direto, onde os dois fluidos se misturam, comparados aos recuperadores de contato indireto e regeneradores. As taxas de transferência de calor são bastante elevadas. No caso, de trocadores de contato indireto, os fluidos eles vão permanecer separados e o calor ele vai ser transferido continuamente através de uma parede pela qual vai ocorrer a transferência de calor. Já justamente os trocadores de transferência direta e trocadores de armazenamento, nós vamos classificar da seguinte forma. Os trocadores de armazenamento, ambos os fluidos eles vão percorrer alternadamente as mesmas passagens de troca de calor. A superfície de troca em geral ela é chamada de matriz. O fluido quente, ele atravessa a superfície e a energia térmica ela é armazenada na matriz. Agora, no entanto, se for um sistema de refrigeração, a situação será o inverso. No que se refere aos trocadores de placas, em geral, esses trocadores de placas é constituído por placas que nós consideramos como planas, lisas ou ondulado. E esse tipo de trocador ele não vai suportar altas pressões. No caso dos trocadores já de cascos e tubos, geralmente eles são constituídos por tubos e uma carcaça. Um dos fluidos ele passa por dentro dos tubos, enquanto o outro passa pelo espaço que nós podemos considerar que está entre a carcaça e os tubos. Então, pessoal, são conceitos que vocês encontrarão no livro de vocês, tá? Foi possível que até agora nós pudéssemos falar desses conceitos, abordar sobre os trocadores de calor, como já mencionamos. Os trocadores de calor, eles são amplamente utilizados na indústria, tanto para resfriamento quanto para aquecimento. O tipo e o tamanho de um trocador de calor, ele pode ser adaptado de acordo com o processo no qual ele vai ser utilizado. O tipo de fluido, sua fase, temperatura, a densidade, viscosidade, entre outras propriedades físicas, podemos considerar. Em alguns processos industriais ocorre desperdício de energia e um trocador de calor ele pode ser utilizado para recuperar esse calor e revertê-lo para o processo. Esta é uma prática que nós consideramos como economicamente desejável e também podemos dizer que ela é ambientalmente correta, já que determinadas correntes de calor sabemos bem que afetam o meio ambiente. Podemos considerar também, para o tratamento das águas residuais, os trocadores de calor, eles podem desempenham papel vital na manutenção de temperatura, na qual os digestores anaeróbicos operam, a fim de também promover o crescimento dos micro-organismos que, de certa forma, removem os poluentes das águas residuais. Os tipos mais empregados de trocadores de calor, neste caso, seria o de duplo tubo e os trocadores de placa e quadro. No caso de aeronaves comerciais, os trocadores de calor eles são utilizados para tomar calor do sistema de óleo do motor, para aquecer combustível frio. Assim, além da melhor eficiência do combustível, ele também pode reduzir a possibilidade de congelamento da água, que está aprisionada no combustível. E, enfim, são várias as funções, várias as possibilidades de utilização e de benefícios. Agora, pessoal, entendemos essa primeira parte, onde nós conceituamos, o sentido de calor, transferência, os trocadores. Então, nós entraremos agora em uma outra parte da matéria. Essa outra parte, ela se refere aos tipos de combustível. Nós vamos entender aqui sobre os tipos de combustível, suas fontes, vamos tentar entender as vantagens, as desvantagens de cada um deles. Vamos tentar identificar
os tipos de combustíveis que são mais utilizados, também saber, né, a diferença entre um combustível fóssil e um biocombustível. Vamos tentar compreender também qual a participação de cada combustível na geração de energia. E eu volto a repetir aqui, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. E esse conteúdo está todo na apostila, vocês poderão ter acesso, né, facilmente. E essa primeira parte vai contemplar uma parte de tipos de combustíveis. Na próxima aula nós continuaremos essa matéria. E eu peço que vocês possam também ir desenvolvendo, estudando esse conteúdo, participando dos fóruns, para que nós possamos, né, alcançar o máximo de conhecimento possível. Então vamos entender agora os tipos de combustíveis fósseis, fontes de energia não renovável, petróleo, gás natural e carvão mineral. Vamos lá. Ao analisarmos desde a década de 80 a busca de preservação ambiental através de novas tecnologias e o que nós chamamos de fontes alternativas de energia, é possível percebermos a importância dos biocombustíveis neste processo e também como fonte de renda que gera melhorias ambientais e sociais. Ele pode também ser considerado dessa forma. Então vamos compreender alguns conceitos importantes. Combustível é qualquer material que possa ser usado para gerar energia, para a produção de trabalho mecânico. Muitos combustíveis produzem energia quando são queimados. Os processos utilizados para converter combustível em energia incluem reações químicas como a combustão, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Os combustíveis também podem ser usados em células orgânicas, em processos metabólicos. Os hidrocarbonetos são a fonte mais comum de combustível, mas muitas outras substâncias podem ser usadas. Combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Em geral, é quando substância que reage com o oxigênio produz calor, chama e gases. Ao nosso redor existem várias substâncias que estão ou podem ser usadas como combustível. Chamamos de queima ou combustão a reação química pela qual os constituintes do combustível se combinam com o oxigênio do ar. Essa é a reação que ocorre nas câmaras de combustão dos veículos automobilísticos. Já os combustíveis fósseis resultam da decomposição anaeróbica de restos de organismos, incluindo o fitoplâncton e o zooplâncton, ou seja, de maneira orgânica. Este processo ele levou milhões de anos para se completar e é devido a este longo período necessário à sua formação que nós dizemos que os combustíveis fósseis não são renováveis. E os combustíveis fósseis, eles incluem carvão, petróleo e gás natural. Todos eles possuem um alto percentual de carbono. Em seu livro, você vai encontrar uma informação importante sobre a importância dos combustíveis fósseis, que são nada mais nada menos que de grande importância, porque podem ser queimados, produzindo grande quantidade de energia. O uso de carvão como combustível ele é pré-histórico. Depois foi empregado em fornos para derreter metal. O impacto dos combustíveis fósseis no ambiente ele é, com certeza, prejudicial. Os produtos que originam, né, da combustão desses combustíveis, eles poluem o ar em nível local e regional, além também de contribuir para o aquecimento global. A prospecção e o transporte de combustíveis fósseis também impactam negativamente o ambiente e vocês poderão encontrar essas informações facilmente e através das pesquisas de vocês enquanto técnicos, né, em meio ambiente. Esta imagem, ela apresenta a espacialização destes combustíveis no mundo. As barras azuis representam a espacialização de petróleo em barris no mundo, que podemos considerar em quantidade de milhões. As barras verdes representam as reservas de gás em bilhões.
As barras amarelas representam o carvão em milhões de toneladas. Já as barras vermelhas representam o consumo de energia em bilhões no mundo. Falaremos agora sobre o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, tá? Derivado da fossilização do que chamamos de materiais orgânicos. A sua formação ela ocorre da pirólise de hidrocarbonetos, que são compostos formados por moléculas de carbono e hidrogênio. Ocorre nas mais variadas reações endotérmicas. Ao longo de milhões de anos, os produtos da decomposição se acumularam no fundo de oceanos, de mares e lagos. Com a pressão que é causada pelo movimento da crosta terrestre, vai se transformar em uma substância oleosa, que nós vamos chamar do famoso petróleo. E geralmente é encontrado, em bacias sedimentares, formadas por camada de areia, arenito ou calcário. Vamos compreender melhor realmente o petróleo. O petróleo ele é uma substância, como eu disse, oleosa, também inflamável. Ele vai ter um cheiro característico e, em geral, é menos densa que a água e com uma cor que varia entre o negro e o castanho escuro. Embora seja objeto de muitas discussões no passado, hoje tem-se como certa a sua origem orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Admite-se que essa origem ela esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton, né? Organismos em suspensão nas águas doces e salgadas, como os protozoários, os selenterados e outros, causada pela pouca oxigenação e pela ação das bactérias. E estes seres, né, decompostos, eles foram ao longo de milhões de anos se acumulando no fundo dos mares e dos lagos, sendo pressionados pelos movimentos da crosta terrestre e transformaram-se na substância oleosa que é o que chamamos hoje de petróleo. Ao contrário do que se pensa, o petróleo ele não permanece na rocha que foi gerado, que seria, no caso, a rocha matriz. Ele se desloca até encontrar um terreno apropriado para se concentrar. Esses terrenos geralmente são denominados de bacias sedimentares, né, que são formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcário. O petróleo ele aloja-se ali, ocupando os poros rochosos, como forma lagos. Ele acumula-se formando jazidas. Ali são encontrados o gás natural, na parte mais alta, e o petróleo e água nas mais baixas. Apenas no século XIX teve início a exploração do petróleo. E daí em diante, a indústria petrolífera ela se expandiu e o petróleo passou a ser usado em grande escala, sobretudo após a invenção dos motores a gasolina. E mesmo em declínio ao longo do tempo, o consumo mundial de petróleo ele deverá, né, tem tendência a manter-se expressivo por muitas e muitas décadas. Além de ser um combustível que nós chamamos de predominante no setor de transporte, o petróleo ele é responsável também pela geração de energia elétrica em muitos países, concentrando cerca de 8% de toda a energia elétrica que nós temos, que hoje é gerada no mundo inteiro. Como você pode verificar no seu livro, as reservas mundiais de petróleo elas vão se distribuir regularmente pelo globo, consequência das condições geológicas específicas de cada região. Cerca de 2/3 das reservas comprovadas, elas vão estar localizadas ali no Oriente Médio, que por sua vez responde por modestos 6% do consumo mundial, enquanto na América do Norte nós teremos 30%, possui apenas 4,8% das reservas. Com exceção de poucos países, o uso de derivados do petróleo na geração de energia elétrica tem diminuído desde a década de 70. Plantas obsoletas somadas aos requerimentos de proteção ambiental, o aumento da competitividade das fontes alternativas de energia, né, incentivam essa mudança, né, essa nova postura de consumo e vem aí essa reflexão. No Brasil, historicamente, a geração de energia elétrica ela é predominantemente hidrelétrica. E a geração termoelétrica, que utiliza derivados de petróleo,
ela ainda é incipiente. Em 2003, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, havia 412 usinas termoelétricas em operação no país, com a capacidade instalada de aproximadamente 4.000 megawatts. Então, assim, essas são as reflexões que temos acerca do petróleo e, claro, que temos muito mais o que abordar. Você pode estar fazendo suas pesquisas, se atualizando. E agora nós vamos entrar num outro, né? Num outro termo importante de entender, um outro tipo de... que seria o gás natural. O gás natural, assim como o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos que originam-se da decomposição da matéria orgânica durante milhões de anos. Seu principal componente é o metano, apresentando assim quantidades variadas de etano, propano e butano. Hidrocarbonetos mais pesados, além da água, do ácido clorídrico e do metanol e impurezas. As principais propriedades do gás natural são sua densidade em relação ao ar, o poder calorífico e os baixos índices de emissão de poluentes. A gente pode considerar baixos esses índices de emissão de poluentes comparado ao de outros combustíveis fósseis. O gás natural ele é um combustível fóssil que se encontra na natureza normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas sendo retirado da terra através de perfurações. É inodoro, incolor e de queima mais limpa que os demais combustíveis. O gás natural ele é resultado, na verdade, da combinação, né, como eu falei, de hidrocarbonetos gasosos nas condições normais, atmosféricas, de pressão e temperatura, contendo principalmente metano e etano, como eu já tinha falado anteriormente. O gás natural ele tem apresentado uma crescente competitividade em relação a outros combustíveis. Eu posso considerar isso tanto no âmbito industrial, quanto no setor de transporte e geração de energia elétrica. Neste último caso, o crescimento do uso está associado à expansão do parque gerador de energia elétrica e o esgotamento do potencial hidrelétrico. E você poderá verificar em seu livro as seguintes informações. A partir da queima de gás combustível em turbinas, é possível gerar energia elétrica. Essa é uma prática recente, data do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem se intensificado nos últimos 20 anos. No entanto, a disseminação dessa forma de geração de energia elétrica ainda esbarra no que chamamos de baixo rendimento térmico das turbinas, nas restrições de oferta de gás natural e nos elevados custos de implantação. Mudanças sensíveis neste setor têm ocorrido desde que o gás natural emergiu como uma alternativa real para a expansão do que chamamos de capacidade de geração elétrica em vários países, inclusive no Brasil. No ano de 2009, a produção de gás natural caiu 15% no Brasil, em relação a 2008. A produção ela vai girar em torno de 330 megawatts de potência. Entre as vantagens da geração de energia termoelétrica, nós podemos citar o quê? O retorno rápido do investimento, a consolidação no mercado, todas as informações encontram no seu livro, bem como a flexibilidade no atendimento de cargas de ponta. Entretanto, o maquinário utilizado ele se mostra muito sensível às condições climáticas, principalmente às variações de temperatura e no rendimento térmico. No Brasil, o esgotamento dos principais potenciais hidrelétricos e a construção do gasoduto, né, Bolívia-Brasil, projetou o gás natural como o que nós chamamos de uma importante alternativa para a expansão de capacidade de geração de energia elétrica. Pois bem, pessoal, essas são algumas informações sobre o gás natural. E é importante, né, que você, para complementar, você possa assistir os vídeos que nós temos disponíveis em nossa sala virtual. Esses vídeos eles fazem referências ao conteúdo abordado nessa unidade. Como na unidade anterior, eu peço que vocês façam como atividade complementar dos nossos estudos, né? Através desse vídeo que vocês irão assistir nessa aula de hoje,
que vocês discutam sobre tudo que foi abordado até o momento nessa disciplina. E eu quero que vocês assumam, se possível, uma posição crítica como futuros técnicos da área ambiental. É importante, como técnico, ter essa visão crítica, saber se posicionar, fazer um paralelo de tudo que nós estamos abordando nesse conteúdo agora, dessa disciplina Fundamentos de Processos Industriais. Você pode associar também ao conteúdo de outras disciplinas que você tiver já participado. E que adianto para vocês que é importante fazer isso, porque você vai ter essa função, né, de, além de analisar, de decidir, de propor alternativas. Então, enfim, foi um prazer estar com vocês e com isso nós encerramos os assuntos da nossa videoaula. E adianto que na próxima aula nós vamos compreender um pouco mais sobre esse conteúdo e também nós iniciaremos a abordagem sobre um outro conteúdo chamado controle ambiental. Eu espero que vocês também tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que nós vimos aqui hoje. E lembrem-se sempre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima. Aguardo vocês!